Essa cirurgia para tirar essa pedra aí foi feita no Hospital Municipal Antônio Teixeira Sobrinho, lá em Jacobina. Durou mais de 1 hora. Os médicos dizem que essa é uma das pedras, as maiores pedras, talvez seja até a maior já encontrada no corpo de um ser humano em todo o mundo. O Guinness, o livro dos recordes, tem registrado uma pedra de 17,9 centímetros. Se for confirmada que essa tem 18 centímetros, pode ser mesmo a maior pedra já encontrada no corpo de um ser humano. O lavrador disse que há 10 anos sentia dor na hora de urinar, que sentia aquele peso no pé da barriga. Imagine o peso que ele não sentia no pé da barriga, 1,3 kg aí, essa pedra. O lavrador que tinha a pedra na bexiga é seu Manuel. A gente vai conhecer um pouco da história dele nessa reportagem de Felipe Pereira, direto lá de Jacobina. Olha só. Nas rodas de conversa, o assunto é um só. Todo mundo só comenta, me perguntou se eu vi, só que eu não vi a pedra, mas eu gostaria de ter visto. É impressionante, o cara com uma pedra desse tamanho conseguir sobreviver, né? A cirurgia que ficou famosa foi realizada neste hospital público de Jacobina. O Antônio Teixeira Sobrinho atende cerca de 300 pacientes por dia de uma região de 20 municípios do norte da Bahia. É uma estrutura simples do SUS, são 85 leitos, nenhum de UTI. Esse paciente, se ele fosse ficar aguardando uma vaga para uma cirurgia, se ele fosse entrar, às vezes, com um sistema de regulação para aguardar essa cirurgia, ou até se ele fosse tentar particular, ele teria uma grande dificuldade em conseguir essa cirurgia. Então, onde muitos acreditavam que ele não teria condições de operar no interior, foi feita a cirurgia, ele está em boas condições de recuperação e evoluindo muito bem. Medindo 18 centímetros e pesando pouco mais de 1,3 kg, esta pode ser a maior pedra já retirada da bexiga de alguém na história da medicina mundial. O risco foi grande, mas Manuel Ferreira da Silva, de 51 anos, se recupera bem depois da cirurgia. Já tinha passado pela sua cabeça que o senhor estava levando uma pedra daquele tamanho na sua bexiga? Não, porque doía e eu pensava que era menor, né? Ele está acompanhado da Samara, a caçula dos 3 filhos. Graças a Deus, Deus botou o doutor, né, na nossa frente e ele fez a cirurgia do meu pai e graças a Deus ele vai ficar bem já já. Homem de fé, o trabalhador rural agora sonha em voltar a plantar milho onde mora, na zona rural de Miguel Calmon. Depois de tudo isso, o sentimento é de que houve um milagre. É um milagre de Deus. Primeiramente, Deus, segundo, o doutor, né? Nunca lhe faltou fé? Não. Até hoje, não. Graças a Deus. Vamos lá ao vivo para Jacobina. Eu quero conversar com o Felipe Pereira e ouvir diretamente do médico, né, que fez essa cirurgia, como é que foi essa operação, o que é essa pedra, como é que ela se forma. Oi, Felipe, boa tarde. Olá, muito boa tarde, Jéssica e todo mundo que acompanha o Bahia Meio-Dia. A gente veio aqui para Jacobina acompanhar essa história impressionante, como você já destacou aí, uma pedra enorme que está aqui na mão do Dr. João Kleber, que foi o cirurgião que retirou a pedra da bexiga do seu Manuel. Inicialmente, existiu uma expectativa de ter uma pedra lá, mas só de 10 centímetros, o que já seria muita coisa. Essa daqui tem 18. Doutor, foi uma surpresa muito grande, né, para o senhor e para todo mundo. Boa tarde. Boa tarde, Felipe, Jéssica, todos que estão nos ouvindo. Realmente é uma surpresa muito grande. Os exames pré-operatórios mostravam uma pedra, né, uma litíase de 10 centímetros, tanto a ultrassonografia como a tomografia. E quando a gente iniciou a cirurgia, que estava previsto para ser um curto espaço de tempo, a gente percebeu que era muito maior. Então foi uma cirurgia muito difícil, trabalhosa, que a gente conseguiu tirar a pedra e depois, quando foi medi-la, tinha 18 centímetros de comprimento no seu maior comprimento. Então, realmente foi um fato inusitado, a gente não esperava. A gente já fez, inclusive, uma comparação com a literatura mundial. Temos visto aí pedras relatadas de 12 centímetros na Hungria, nos Estados Unidos, e de normalmente 770 gramas. Essa pedra, ela pesa 1,3 kg. Então, realmente, até que se prove o contrário, é a maior pedra que já foi retirada dentro de uma bexiga de um ser humano. Agora, uma pedra como essa aqui, que o nosso repórter cinematográfico Antônio Amorim está mostrando, ela não se forma da noite para o dia, né? Como é que surge isso numa pessoa? Então, isso aqui é sempre causado por alguma obstrução, seja mecânica ou funcional. Então, pacientes mais idosos, esses pacientes têm dificuldade de urinar
junta a urina e isso acumula e vai fazer o substrato da pedra. Mas o paciente tem 51 anos. Então, o paciente que tem 51 anos, ele começou essa pedra pelo tamanho, pelo volume dela, eu creio, sem ter certeza de precisar, em mais de 20 anos. Então, ele provavelmente tem uma disfunção na bexiga. A Jéssica está lá no estúdio e ela tem uma pergunta para a gente. Diga aí, Jéssica. Eu queria entender mais isso, Felipe. Que material, né? Quais são os elementos que formam essa pedra e a pessoa não sente nenhum sintoma? Se ela fizer, no caso ele sentia até dificuldade para urinar. Se ela estiver fazendo exames regulares, essa pedra pode ser identificada ainda menor, ainda pequenininha? Jéssica está perguntando, doutor João, se essa pedra, do que ela é feita e se nos exames não poderia aparecer que essa pedra estava lá mesmo num tamanho um pouco menor. Então, é muito raro. A tomografia é um exame extremamente preciso, Jéssica, que normalmente não vai dar essa diferença, não é? O que é feito essa pedra? A pedra vai ser estudada ainda, mas pedras na bexiga são formadas quase exclusivamente de cálcio. Você tem outros minerais que podem substanciar essa pedra, o próprio sódio, mas basicamente o que forma pedra na bexiga é o cálcio. Agora é importante a gente saber como é que está o seu Manuel agora, né? Ele está internado aqui, a gente mostrou na reportagem, ele está bem, dá para dizer que ele está se recuperando? Então, seu Manuel foi submetido a uma cirurgia de grande vulto, né? Então é natural que seja uma cirurgia que inspire muito cuidado. Ele está sendo acompanhado, ele está fazendo alguns exames, ele ainda tem um pouco do intestino um pouco lento, ele ainda não conseguiu eliminar flatos, vai ser submetido a mais alguns exames, mas do ponto de vista hemodinâmico ele está muito bem, né? Essa é a primeira informação. Ele não tem sinais iniciais de infecção, mas tudo isso inspira cuidado e pode virar de um momento para outro. O mais importante é como o corpo de seu Manuel, que estava convivendo com infecção há quantos e quantos anos, vai ter a capacidade de se reabilitar. Doutor João, muito obrigado pela entrevista. Jéssica, a gente volta aí com você na torcida pela recuperação do seu Manuel. Obrigada, Felipe. Obrigada, doutor João Kleber. E aquele alerta que a gente faça as revisões periódicas. O doutor disse aí que ele devia estar há 20 anos já com esse processo de acumulação dessa pedra. Há 10 anos ele já sentia sintomas, a dificuldade de urinar. Então, antes de qualquer sintoma, a gente precisa fazer a prevenção. Periodicamente, a cada ano, fazer aquele check-up, aquela revisão, para evitar que a gente chegue a uma situação como essa. 12:10 agora na Bahia.